O Flávio, no programa dele de governo, né, a proposta dele para o governo agora em 2026, ele levantou algumas modificações no STF que eu acho muito interessantes. E são interessantes também porque já foram propostas. É a lei do fim do foro privilegiado que já foi aprovada no Senado e está aguardando votação na Câmara, tá? O que essa lei propõe? Propõe basicamente que o STF se torne de fato uma corte exclusivamente constitucional. Como, diga-se de passagem, é na maior parte dos países do mundo, tá? Eu falo sempre para vocês, o Brasil tem essa mania de querer enjambrar as coisas, mudar as coisas, né? O STF, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, só julga matéria em grau de recurso, não tem processo originário no STF daqui, na Suprema Corte daqui, né? Então, assim, esse tipo de atuação é muito mais interessante, porque você evita o problema que, por exemplo, o Jair Bolsonaro teve, que ele não teve um segundo grau de jurisdição. Quem julgou ele foi o STF e a revisão é no STF mesmo, ou seja, não tem um segundo grau de jurisdição. Isso afronta diretamente o devido processo legal, né? O foro privilegiado, né, o foro por prerrogativa de função, foi criado para não condenar ninguém. A verdade é essa, tá? Os políticos e coisa e tal temiam que quando saíssem do cargo, que os juízes comuns tentariam fazer processos e condenar eles e coisa e tal. Mas se um juiz comum faz isso, você recorre para a segunda instância, recorre para a terceira instância, pode até chegar no STF esse recurso, né? O problema é, quando a coisa começa já no STF, você não tem a quem recorrer. E pior, né, você abre o caminho para perseguição política, que é o que a gente viu acontecer no caso do Alexandre de Moraes aqui com o Jair Bolsonaro, com a direita de toda forma, né? Ou seja, não deveria o STF nunca ser casa originária, principalmente em casos criminais. Vamos entender as propostas do Flávio Bolsonaro aqui. Tem outras propostas que ele faz para o STF também, que eu também acho interessantes. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Eu estou gravando esse vídeo no dia 12 de agosto de 2026, às 9 horas da noite. Essa notícia foi sugerida por Estagiário Nuclear, Fiat Maré, a bomba brasileira e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, plano de Flávio Bolsonaro deve propor mudanças no funcionamento do STF, tá? Na verdade, a maior parte dessas mudanças já foi aprovada nessa PEC, que era a PEC do fim do foro privilegiado, ou foro por prerrogativa de função, que justamente jogava a coisa para instâncias mais abaixo, né? A versão preliminar cita mudanças no foro privilegiado, limites para decisões individuais e quarentenas para indicação na corte. Então ainda tem esses outros pontos também que eu acho interessantes, tá? Aqui, ó. O candidato do PL à presidência, o Flávio Bolsonaro, vai incluir no programa de governo propostas de mudança nas atribuições e no funcionamento do STF, caso seja eleito. O Metrópolis apurou que as medidas constam na versão preliminar do documento, que ainda passa por revisão da campanha antes de ser enviado à Justiça Eleitoral. A expectativa é que o plano seja protocolado nessa quinta-feira, dia 13/8, né? O Flávio Bolsonaro, vocês sabem, ainda não está registrado no TSE. Não tem problema, ele vai ser registrado tem até o domingo para ser registrado, deve acontecer em algum momento aí, né? No material estão previstas propostas de mudança no foro privilegiado e mudanças nas decisões individuais e quarentena para indicação à corte. As propostas, caso sejam levadas adiante por Flávio em eventual governo, dependeriam da aprovação do Congresso, evidentemente, mas já tem uma PEC com a maior parte dessas coisas aprovada. Então poderia fazer uma mera alteração, votar a PEC na outra casa e depois voltar para a casa originária e já ficaria tudo certo já, né? Um dos pontos estabelece que pessoas que tenham ocupado o cargo de ministro ou secretário de Estado teriam que esperar pelo menos um ano antes de serem indicadas para uma vaga no STF. Isso eu acho excelente realmente. Tá? Eu acho um erro esse negócio de indicar político. Eu diria para você mais do que isso, eu acho que não deveria poder. Você trabalhou como ministro de alguém, acabou, não pode ser mais ministro do STF, acabou. Ah, você foi eleito? Foi político alguma vez na sua vida? Não pode mais ser ministro do STF. Porque o problema é esse, cara. No momento que você bota uma pessoa que já foi político, olha a tragédia que é o Flávio Dino lá no STF, tá? De todas as tragédias que tem no STF, tem um monte de tragédias ali indicadas pelo Lula. Tem o Toffoli, que é um advogado falido, que nunca conseguiu passar em concurso para juiz, não sei o que lá. Tem o Alexandre de Moraes, que é um idiota completo, não sei o que lá.
Mas o caso do Flávio Dino é o pior deles. Por quê? Porque o Flávio Dino é político, ele é olha como é que ele está usando o STF para atacar os opositores dele no Maranhão, está mantendo, está ajudando o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, está sacaneando com a política em Roraima, está fazendo um monte de merda, o Flávio Dino, muito mais merda do que os outros ministros do STF, todos somados, com exceção do Alexandre de Moraes. Esse faz mais merda que todo mundo, né? Então, não deveria poder. Ah, você foi eleito para alguma coisa alguma vez na sua vida? Então beleza, nunca mais você vai ser ministro do STF. Se você sonha em ser ministro do STF, o caminho é ter a carreira de juiz mesmo e, né, trabalhar como juiz e coisa e tal, porque é o mais correto. Eu entendo que, devido ao interesse político, indicar alguém que não seja necessariamente juiz de carreira pode ser uma coisa positiva também para, né, facilitar essa visão mais política. Não tem como negar que o STF sempre vai ser uma corte politizada, sempre é uma corte política, né? Isso é uma coisa que acontece com todas as empresas até, tá? Para quem não sabe disso, mesmo empresas privadas, né, o topo da empresa começa a se guiar muito mais por política do que por coisas práticas e técnicas e coisa e tal. É inevitável, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem que evitar exageros, como foi o caso do Flávio Dino, né? Ele está propondo meramente esperar um ano antes de serem indicados para vaga no STF. Eu preferia que não fossem indicadas nunca, mas eu entendo que esse tipo de coisa pode ser até inconstitucional. Você dizer que uma pessoa não pode nunca ser ministro do STF. Não, beleza, tem que esperar um ano. Isso afasta a maior parte das pessoas, porque, né, o Flávio Dino, por exemplo, era ministro do Lula. Não ia esperar um ano para ser indicado para o STF, né? O texto também prevê tirar do STF processos criminais contra autoridades que hoje são julgadas diretamente pela Corte. Então, isso é o famoso foro por prerrogativa de função, que foi criado para livrar a cara desse pessoal, tá? Que presidente, ministro e coisa e tal, acabava que nunca era julgado por nada, porque caía no STF, o STF nunca julgava. Só que agora a coisa mudou, e mudou da pior forma possível, com o STF passando a ameaçar deputados e senadores e coisa e tal, de processos para controlar a casa, né? Ninguém tem dúvida que um dos motivos pelos quais o Senado nunca fez um processo de impeachment, bom, um dos motivos a gente sabe, é porque o Pacheco é uma mula e porque o Alcolumbre é um bode, né? São duas coisas patéticas duas gosmas patéticas e receptivas de piroca que ficam ali aceitando qualquer coisa sem reagir, né? Isso é um dos motivos. Mas o outro motivo é que justamente muita gente ali tem medo do STF processar eles, né? Ou seja, se você vai lá e abre um processo de impeachment contra ministro do STF, esse ministro do STF pode te carcar, né? Uma vez que ele é o juiz que julga casos no de senadores e deputados e coisa e tal. Isso faz com que o STF fique, como a gente viu, imune a críticas, imune a controle constitucional. E isso não pode ser, isso desequilibra a República. A República tem que ter os três poderes independentes e brigando entre si, um controlando o outro, né? Um batendo no outro ali, ao tal dos freios e contrapesos que são propostos na República, né? Então, o que ele quer, esse negócio de você tirar os processos criminais, é o fim do foro privilegiado. Isso já foi proposto numa PEC, já foi aprovado em 2018, só que parou, né? Aqui, ó. A mudança é uma pauta defendida há anos por integrantes da oposição no Congresso. Em 2025, parlamentares ocuparam as mesas do plenário da Câmara e do Senado em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro e coisa e tal. Na ocasião, o grupo incluiu o próprio senador, que colocou que queria o fim do foro privilegiado entre as suas reivindicações. Uma proposta de emenda à Constituição sobre o tema já foi aprovada pelo Senado. Eu achei que ela tinha sido aprovada pela Câmara e estava no Senado. Não, foi aprovada pelo Senado, está aguardando a Câmara, né? Mas repara, é só pegar essa PEC aqui, ó, que trata já do fim do foro privilegiado, incluir essas outras coisas aqui nela e aprovar na Câmara. Aí tem a revisão no Senado, mas no Senado já foi aprovado, aprova também e pronto, e já está valendo a PEC. Eu acho que é uma coisa excelente isso daí. Limita esses problemas do STF de forma significativa, né? Na avaliação de defensores, a mudança evitaria que o Supremo acumulasse a função de dar a palavra final sobre questões constitucionais e, ao mesmo tempo, conduzisse processos criminais contra autoridades, né? Então, acho isso uma coisa positiva. No mínimo, se é um caso de ainda manter algum foro por prerrogativa de função, desce um patamar. Fica no STJ, ou seja, os juízes, quem julgaria os presidentes e ministros e deputados e senadores seria o pessoal do STJ. Mas aí você tem a vantagem que se o cara do STJ fizer alguma lambança com algum deputado, você tem o STF para corrigir essa lambança, né? Então você evita esse tipo de problema.
Enfim, essas são duas dessas propostas, mas tem uma terceira também. Aqui, ó. O Flávio quer retirar a competência criminal do STF em quarentena de 1 ano, né? Então, esses são os dois pontos aqui. Aqui está o programa do Flávio, aqui, ó, tem o press release dele, que justamente fala que o STF concentrando em sua função constitucional e quarentena antes da indicação, ou seja, o que é ele concentrando em sua função constitucional? Tirando a parte criminal dele. Veja, não é que o STF não julgaria mais casos criminais, mas apenas em grau de recurso. Ou seja, se você foi considerado culpado no STJ, em grau de recurso você vai para o STF. Eu acho uma coisa muito positiva, tá? Acho extremamente positivo realmente esse tipo de medida, tá? Então são essas três mudanças que ele propôs, né? A mudança no foro privilegiado, teve limitação de decisões individuais também, né? Outra coisa que ele coloca aqui, ó, limite a decisões monocráticas. Em matéria de grande repercussão política, econômica ou institucional, a decisão de um único ministro não deverá se sobrepor indefinidamente ao trabalho de todo o Congresso Nacional. Evidentemente, aqui o que ele está falando é o caso da lei da dosimetria, né? Que o Congresso todo aprovou, com apoio de todo mundo, fizeram um acordão lá, costuraram a coisa toda, o Alexandre de Moraes sentou em cima do negócio e não deixa... Que porra é essa? Que porra de país é essa? Que democracia é essa que um cara, sozinho, senta em cima de uma lei e acabou, ninguém mais discute, ninguém tira dele, não tem o que fazer... Né? Cara, é um absurdo, todo o Congresso foi movido, foi discutido e coisa e tal, foi aprovada essa dosimetria, e o Alexandre de Moraes não tem argumento contra ela, porque não tem, até a PGR já falou que tem que valer a dosimetria, coisa e tal, mas ele não quer nem saber, ele sentou em cima dela e não libera para julgamento, não libera para execução, para recálculo, por pura birra, pura vontade de causar dor às pessoas, né? É impressionante como é que o Alexandre de Moraes se sente no direito de fazer essa maldade com o povo brasileiro, com as instituições brasileiras, com o próprio STF. Ele está queimando o filme do STF com esse troço, né? Então, eu gostei das propostas do Flávio, tá? É lógico, ele tem plenas condições de implementar isso daqui, porque o Congresso já está a favor disso, já há um clamor na sociedade de que o STF está errado, não está funcionando do jeito que está, tem problemas aí no STF, tem problemas ali. Então, ou seja, é uma maneira de você minimizar esse tipo de coisa. Mas eu acho que isso daqui também é muito importante ressaltar isso. Não substitui a punição ao Alexandre de Moraes, ao Gilmar Mendes, ao Flávio Dino e ao Toffoli. Esses quatro não têm salvação. Tem que ter impeachment desses quatro no mínimo. Sem isso, nunca que o STF vai voltar a ter credibilidade. Os demais, no devido tempo, vão sendo substituídos e ok. Mas Flávio Dino, Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes têm que ser sacados, não tem alternativa. Se o STF pretende voltar a ter credibilidade em algum momento, eles têm que sofrer impeachment.